Primeiros socorros é a gente olhar assim, aqui. É a gente olhar para situações de atendimento imediato prestados a diferentes tipos de pessoa. Não necessariamente tenham que ser adultos, mas podem ser recém-nascidos, crianças, adolescentes. E voltados mais para a questão hospitalar, a gente tem o quê? Tá? Diferentes tipos de situações que exigem uma abordagem mais imediata, né? Bom, o que a gente tem que cuidar dentro dos primeiros socorros? Primeiro de tudo é a segurança do espaço aonde a gente está. A gente tem um pensamento um pouco egoísta dentro dos primeiros socorros, que é primeiro eu, depois a minha equipe, por último, a nossa vítima. Por quê? Eu não posso me expor, eu não posso expor os demais, porque eu não posso gerar mais vítimas além daquela que já está suscetível, né? Já está exposta. Vocês podem ir me interrompendo e questionando ao longo da apresentação, tá, pessoal? Então, segurança do local é primordial. Vamos dizer, se teve alguma exposição com choque elétrico, eu não posso querer o pensamento heróico ir lá e já tocar minha mão no estudante para poder não expor ele, né? Para poder salvar ele. Porque eu vou me expor, daqui a pouco outro aluno vem e quer me tocar e acaba recebendo a corrente elétrica também. Além de chamar o socorro, depois dessa segurança da cena, que isso pode ser concomitante, né? Eu preciso estabilizar aquela vítima. E é nessa parte que eu vou trabalhar hoje com vocês, que é a segurança do local e a estabilização da vítima de vocês, para depois iniciar uma avaliação e já encaminhar para um socorro especializado, que é intra-hospitalar, ou então chamar o SAMU, que é atendimento pré-hospitalar. O que a gente considera como avaliação da vítima? Tá? Vai ser através dela que a gente vai conseguir identificar situações em que pode ser eliminado ou minimizar os fatores que causaram aquele risco para aquela criança ou adolescente. Dentro do cenário escolar, eu tive dando uma pesquisada, ver quais eram as intercorrências mais que aparecem mais na literatura, né, que dentro do espaço escolar. Bom, são várias, né? Pensando em primeiros socorros, a gente tem várias situações, mas essas que eu elenquei para vocês, que vocês devem estar vendo aí pela apresentação, tem, por exemplo, escoriações, que são questões leves, até a gente olhar hemorragias, fraturas, entorses, luxações, desmaios, obstrução de vias aéreas, que são engasgos, convulsões, queimaduras, corpos estranhos e picadas por animais peçonhentos. São das mais frequentes dentro desse cenário. Existem outras, por exemplo, parada cardiorrespiratória, que eu não trouxe aqui para vocês, mas a gente vai conversar um pouquinho também, mas que exige uma abordagem muito mais especializada, até porque se a gente não faz efetivamente as compressões, acaba que ela não se torna efetiva, né? E a gente acaba expondo mais um pouco ainda a vítima e não tem uma resolutividade. Vamos ver as escoriações primeiro. As escoriações, elas aparecem como uma das principais, né, que ocorrem dentro desses espaços escolares, até porque a gente está trabalhando com criança, né? E as crianças são muito agitadas e gostam de aprontar um pouco. Então, a escoriação vai ser toda a lesão que vai ocorrer na superfície da pele. E ela pode ocorrer em diferentes áreas do corpo. Pode ser na região da face, dos membros superiores ou inferiores, pode ser na região do tronco. Então, são múltiplas. Em um único tombo, a criança consegue surfar no chão, né? Então, acaba que pode se lesionar bastante. Como proceder em uma situação dessas? Bom, antes da gente manusear a lesão, é importante que seja realizada a higienização das mãos. Não adianta a gente sair querendo correr, querendo dar um atendimento rápido,
Bom, a criança caiu, está lá na pracinha, ou está numa atividade, está no recreio, no intervalo escolar, e caiu, brincou, um empurrou o outro, se machucou. Eu vou fazer o meu atendimento, vou tirar ela daquele espaço, se não tem nenhum tipo de lesão mais traumática, que possa ser um tipo de fratura, porque daí a gente tem uma abordagem diferenciada, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou separar aquela criança daquele espaço, né? E vou, antes de eu tocar na ferida, porque tem material biológico, tem sangue, né? Eu vou lavar as minhas mãos, fazer a asepsia dela com álcool gel, o álcool 70%, ele pode ser líquido ou em gel, se disponível, né, no espaço. É importante que a escola ela tenha alguns desses materiais, até porque é uma proteção para o estudante, é uma proteção para o aluno também. Pequenos cortes, perfurações superficiais, escoriações, elas podem ser minimizadas, o tratamento, a partir de cuidados locais. Uma boa higiene, ou com água corrente, se ela não é muito profunda, ou então utilizando água fervida, ou lavando em água corrente com sabão neutro, é importante que não seja utilizado aqueles sabões caseiros, porque eles têm um pH mais ácido, né? Alguns são utilizados com gordura, outros têm soda, então isso daí pode expor a pele, agredir um pouco mais a pele da criança. Então, sendo neutra é melhor. Até sabonete também não é ideal utilizar porque arde, né? Outra opção é também a gente utilizar o soro fisiológico. O sorinho fisiológico ele não é um material caro, é de fácil acesso, não precisa prescrição para comprar, as farmácias vendem livre, e ele é muito bom para ser utilizado para a asepsia do local, né, a higiene do local. Até pode ser aquecido um pouco, ou em banho-maria, ou no micro-ondas, claro, de leve no micro, justamente para não derreter o frasco também, né? E como ele é uma propriedade salina, o soro é um pouquinho salgado, e ele tem mais ou menos o mesmo pH do sangue, ele faz uma limpeza bem efetiva no local. Escoriações, a gente cobre elas. Bom, se ela tem uma perda significativa de secreção sanguinolenta, o sangue, né? A gente pode cobrir, até porque é uma janela, é uma porta de entrada, né? E a gente então cobre de leve, não com muita gaze. A gente pode fazer uma cobertura inicial nessa para cicatrização primária, tá? É muito importante salientar para vocês que numa escoriação a gente não seca, nenhuma ferida a gente seca ela, porque senão depois a gente coloca a gaze e ela vai grudar. E no momento que a gente for retirar para trocar, ou os pais no domicílio, vai abrir novamente a ferida porque vai grudar na pele, vai grudar naquela camada que ficou desprotegida. E aí a gente sempre é bom orientar. Vai tomar banho, umedece em água corrente para poder retirar aquele curativo. As lesões que elas são um pouco mais profundas, por exemplo, tá no jogo, no futebol, na educação física, caiu, cortou, mais profundo, quando a gente diz assim que ficou uma pelezinha solta. Além da gente fazer essa higiene, é importante que a gente tente aproximar as bordas dela. Ou seja, aquela pelezinha que está solta, eu fiz uma boa de uma higiene, e aproveito para fazer um curativo em que deixe ela mais próximo possível do que era antes. Por que isso? Por uma questão estética posterior, para a gente não ter aquela criança depois com uma cicatriz muito significativa. E o mais rápido possível deslocar para um atendimento médico. Os primeiros socorros, é importante a gente ter um briefing, né? Ter um conhecimento um pouco maior, porque é nos primeiros socorros que a gente vai ter, minimizar os efeitos posteriores de uma situação de sinistro. Ou seja, nessa situação que eu contei para vocês, de ficar uma pelezinha solta com a criança que caiu,
Quando eu lavo bem ela, tiro qualquer resíduo de terra e consigo aproximar um pouco as bordas, quando o médico for dar os pontos, já fica mais acessível, se for necessário dar pontos, né? Já fica mais acessível para ele esse processo. Porque quando tem esse tipo de lesão, um atendimento em primeiros socorros é crucial para as primeiras 4 horas até chegar à emergência. Porque na emergência, assim, passou de 4 horas ou 6 horas, dependendo do tipo de lesão, e tenha uma lesão muito profunda, aí a sutura é um pouco mais complexa, né? Aí tem que levar para bloco cirúrgico, são situações mais que agravam um pouco mais. Então, isso que eu quero dizer para vocês, que os primeiros socorros, eles são decisivos para a continuidade do cuidado, da assistência que vai ser prestada depois no intra-hospitalar. Quando os escolares eles tiverem uma situação do tipo em que tenha contato, por exemplo, com terra, com prego, que são corpos estranhos, qualquer tipo de lesão que se exponha à sujidade do meio externo, é importante cuidar a carteira de vacina dessa criança. A gente sabe, isso é uma questão de corresponsabilidade, eu penso muito isso daí. Já fui enfermeira de estratégia de saúde da família e estando dentro da comunidade escolar, a gente vê diferentes situações, né? Quando os pais, às vezes, eles são negligentes e eles chegam no serviço de saúde e a criança teve uma situação na escola, pode ter sido uma escoriação. E quando acontece na escola ou em casa, eles não cuidam a questão da carteira vacinal, porque tem a vacina antitetânica. E se ele pega essa sujidade, por exemplo, a terra, propriamente dito, né, do piso, das britas, da areia, ou da própria gramado, dificilmente os pais vão até o serviço de saúde e conversam com os profissionais para saber se a carteira está em dia, se precisa fazer essa vacina, ou até mesmo se cortou com algum objeto cortante, pontiagudo, eles não vão. Então, quando é dentro do espaço escolar que acontecem essas situações, a gente sempre orienta que os professores consigam, de algum modo, eu sei que, de repente, pode ser algo a mais somar no trabalho de vocês, de repente, podem pensar assim, mas a gente já tem tanta demanda, ainda tem que cuidar desses detalhes. Quando é dentro do cenário da escola que ocorre, a gente é corresponsável. Quando é dentro do vínculo familiar, que é dentro da residência, aí são os pais totalmente responsáveis. Mas dentro da escola, o docente, a comunidade escolar, se torna corresponsável desse processo. E aí é importante fazer aquele questionamento para o pai. Como está a carteira de vacina? Tem a antitetânica. Acho que é bom dar uma passadinha no serviço de saúde para poder dar uma olhada nisso, se precisa fazer o reforço. Básico é isso, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro? Vocês estão me ouvindo bem aí? Alô? Não respondeu, devem estar ouvindo. Bom, estão conseguindo ouvir bem aí, Renan? Tá, perfeito, perfeito. As hemorragias são outras situações que podem ser visíveis dentro desse espaço. Por exemplo, o que a gente concebe como hemorragias, pessoal? A gente tem 3 tipos de hemorragia. A primeira, que ela é mais significativa, é aquela hemorragia arterial. Depois temos a outra, que é uma hemorragia venosa. E a hemorragia capilar, que é a mais recorrente dentro dos espaços, que é pela escoriação, que é por um corte não muito profundo. A hemorragia arterial, eu espero que vocês não vivenciem, tá? Porque a tendência de quando a gente se depara com uma situação de urgência e emergência é se assustar, né? Até mesmo para nós, profissionais da saúde, tem situações que a gente se assusta no dia a dia. Mas o principal de tudo, que a gente é humano, né? Tem que se assustar mesmo.
porque se ficar tudo no básico, no automático, aí não tem graça. Bom, o que eu digo sempre? Manter a calma, manter uma boa postura, porque imagina, se quem vai fazer uma abordagem já estiver agitado, estressado, apavorado, assustado, não vai passar segurança nem para a vítima, nem para os que estão à volta, né? Então, ficar agitado, ficar taque, não vai mudar muita coisa, não, no contexto, para melhorar, só vai piorar. Porque imagina dentro de uma situação onde são vários alunos, imagina na educação física, são vários alunos, e um se machuca, se o docente não tiver uma tranquilidade para abordar, vai agitar o contexto inteiro. Então, a diferença entre as três hemorragias, entre as três. Bom, arterial é nítido, porque é um sangue muito vermelho, é um vermelho muito brilhoso, e ele vai jorrar com grande volume e força, o que significa que rompeu um vaso de grande calibre, um vaso que tem uma pressão interna muito alta. O sangue venoso é aquele sangue mais escuro um pouco, e ele vai correr lentamente. Então, ele não vai, quando romper um vaso, acabar jorrando muito rápido, com muita força. Ele é um sangue escuro, quase negro. Bom, que situações podem ocorrer? Bom, será que eu vou ter um momento, um rompimento de artéria dentro da escola? Bom, gente, pode acontecer que sim. Vamos dar um exemplo. Eu tive uma situação em que eu estava desenvolvendo procedimentos na ESF e na escola do lado, de um lado da unidade eu tinha uma escola de ensino fundamental e do outro uma creche, que se chama, né? E o que aconteceu? As professoras da escola fundamental vieram correndo até o serviço de saúde, dizendo que uma das crianças estava com muito sangramento. Cheguei lá no local, a criança tinha dado um soco em uma das janelas. Por quê? Porque dentro do espaço escolar pode refletir muitas situações internas da família, estressores da família e que influenciam dentro daquele espaço. E acaba que em diferentes níveis de formação, isso não é só na rede básica, mas é também na rede técnica, tecnológica e superior, a gente acaba fazendo muito além do papel de docente, né? Então, a gente não está apenas proporcionando um aprendizado para uma formação específica. A gente também está num processo de educação, eu digo educação cívico-moral, respeito, os valores para os alunos. E também trabalhando com situações tensas, de tensão do dia a dia deles, em domicílio. Porque a gente percebe pela maneira como eles tratam a gente, né? Alguns são hostis, outros são mais respeitosos, assim como outros que não. E aí essa situação desse aluno, ele sempre foi um aluno muito tranquilo, até mais apático que os demais. Só que os professores não sabiam de situações internas da residência. E aí, aquele dia em que ele começou a dar socos nas janelas do banheiro, e que ele acabou se cortando e teve hemorragia arterial, foi que daí explodiu a situação de que ele tinha agressão dentro de casa, a mãe era agredida dentro de casa, e ele acabou, como ele não tinha força para lutar contra isso, ele estava em um conflito interno, ele acabou achando uma forma de descontar o estresse e a ansiedade dele, e foi dando socos em vidros e quebrando outros objetos. Porque ele quebrava as canetas, lápis, ele rasgava as borrachas, escrevia, riscava muito no caderno, e isso tudo começou depois a fazer sentido para os professores. Bom, como intervir numa situação dessas? Toda hemorragia, a primeira coisa, antes de fazer uma limpeza, é conter a hemorragia. De que modo eu vou conter essa hemorragia? Comprimindo. Vou comprimir com... O ideal é que eu comprima com um material limpo. Uma compressa, um pano, desde que eu esteja com luvas. Lembrem sempre. Primeiro eu, depois a minha equipe, depois a minha vítima.
No caso, vocês na comunidade escolar, vocês vão ser primeiro eu, né, docente, depois, cuidar para não expor os demais alunos, porque imagina uma gotícula de sangue numa mucosa, ou seja, oral, ocular, ou algum que esteja com algum machucado, rói unha e se expõe ao sangue de uma terceira pessoa. Então, o ideal sempre, o primordial é estar sempre com luvas. Geralmente as luvas elas vão estar longe, né? Vão estar lá na secretaria ou algum outro espaço. Geralmente nas salas de aula é possível que não tenha. Mas são tudo questões a se pensar, a se repensar, né? Porque a gente não espera que aconteça rotineiramente situações de urgência e emergência dentro das escolas. Então é necessário manter o quê? Sempre a calma, até para passar para a vítima de vocês, para o aluno de vocês, uma certa confiança, porque ele já vai estar agitado, ele vai estar assustado, ele não está acostumado a ver uma grande perda de sangue e isso vai trazer uma atenção para ele. Então, mantenha calma, explique, não tentem indagar o porquê que você fez isso naquele momento, não questione por que você fez isso, não usem termos, tá ficando louco, por que tu tá quebrando as coisas, isso não se faz, isso não é correto. Não, ele não precisa de uma lição de moral naquele momento. Ela deve ser utilizada depois de uma forma mais sutil e tentando entender o contexto que levou ele àquilo, tá? Então, de início, a gente vai acalmar. Aluno X, vamos dizer, Maria, por que você fez? Maria, não poderia ter feito isso, fica calma. A prof está aqui para te dar auxílio. Ó, eu vou segurar aqui em cima do ferimento, você vai ver que vai parar de sangrar, daqui a pouco a gente vai limpar ele. Se for um sangramento hemorrágico, não tentem limpar nada. Não tentem retirar cacos de vidro, por exemplo, porque, de repente, esse caco de vidro ou qualquer outro objeto pontiagudo, ele está contendo um pouco a hemorragia. E se eu tirar, eu posso romper mais os vasos e aí agravar mais a situação. Então, eu comprimo, cuido para não aprofundar mais o objeto, o corpo estranho que está ali perfurando, se caso exista, e vou proceder imediatamente com o deslocamento dessa criança. Para onde? Para o serviço de saúde. Se caso a criança estiver muito machucada, lembrem sempre, os primeiros socorros efetivos, eles minimizam o agravamento da situação. Então, sabendo técnicas, a gente consegue abordar de uma maneira efetiva. Primeiro, comprimiu a lesão, vai parar o sangramento, vai encharcar a compressa ou a toalha, ou então uma própria roupa, vai encharcar. Depois que encharcar, eu vou retirar aquela compressa? Não. Eu vou só somando mais por cima. Por quê? Por causa que nesse momento em que eu estou comprimindo, eu estou fazendo o que a gente chama de hemostasia, que é o processo de coagulação daquela ferida. Então, ela vai reduzindo gradativamente o seu volume de perda de sangue. Ou seja, se eu tiro a compressa que eu coloquei primeiro, eu estou tirando a barreira de coágulos que já foi construída. Então, eu não tiro aquela lá. Eu só vou somando mais compressas sobre aquela ferida. Gradativamente, eu vou deitar, tem um errinho de digitação ali, eu vou deitar o discente em posição de decúbito dorsal, de barriga para cima, se a lesão for em algum dos membros, tá? Isso facilita a circulação sanguínea entre coração e cérebro. E se eu tiver uma lesão, por exemplo, no braço, é importante que eu eleve aquele membro. Se eu tiver uma lesão na perna, que eu eleve aquele membro. Por quê? Eu elevando, eu reduzo o fluxo de sangue que vai estar indo para aquela lesão. Tá? Então, sempre comprimir e elevar para que seja reduzido o volume de sangue ejetado lá para aquela área.
Bom, aplicar então sobre o corte a gaze ou compresso, ou então roupa ou pano limpo, fazendo uma compressão firme no local com as duas mãos. Quando é uma hemorragia significativa, que é a arterial, é importante que eu comprima não só sobre a ferida, como também em alguma região acima da lesão, tá? Ou seja, se eu tenho na região do braço, por exemplo, se eu tenho nessa região do braço uma lesão aqui, vocês estão vendo eu mostrar isso para vocês? Só me respondam se vocês estão vendo. Alô, pessoal? Vocês estão me vendo? Não tá vendo? Tá me vendo? Estão me vendo? Marlise, estão me vendo aí? Renan, estão vendo? Tá me vendo? Então tá bom. Tem que fechar o microfone, senão dá... Ó, vamos dar um exemplo para vocês. Se caso o sangramento tenha um corte muito profundo, rompimento arterial, vamos dizer na região do braço, tá? Essa região aqui é braço e esta outra... Tá, peraí. Aqui pode ser que... Estão me ouvindo? Agora tá ouvindo, né? Tá ok. Olha só. Região do braço e região do antebraço. Tá? Opa, região do braço e região do antebraço. Eu estou confundindo aqui. Se eu tenho uma criança que ele está com um corte na região do antebraço, e ele é um corte profundo e com muito sangramento, o que é importante? Eu comprimir essa região do antebraço para poder diminuir o sangramento. Se caso ele for arterial, é importante que eu faça, ou alguém, algum auxiliar, consiga comprimir anterior também, porque daí reduz mais ainda o sangramento. Algumas pessoas dizem que o torniquete ele é efetivo. Eu aconselho sempre que nos cursos que o torniquete ele seja utilizado, vou tirar aqui, que o torniquete ele seja utilizado apenas por profissionais da área da saúde, porque existe uma regra para a gente ir soltando esse torniquete gradativamente para não necrosar o membro, tá? Então, o ideal é apenas para vocês comprimirem sobre a ferida, né, o machucado lá, o corte, e alguém que esteja ali auxiliando vocês consiga fazer uma prega forte acima daquela lesão. Por que isso? Justamente para reduzir o sangramento. E aí eleva o membro, porque daí reduz a oferta de sangue. Quando a gente eleva acima da linha do coração, reduz a oferta de sangue para as extremidades. Tá? Quando é uma lesão a nível de abdômen, de tórax ou de dorso, não tem como elevar, né? Então, o que a gente faz? Apenas faz uma compressão bem profunda e sempre adicionando camadas de compressa, de gás e de pano, né? Nunca retirando as que já estão lá. Sempre cuidem disso. Vou retirar o áudio aqui agora, que está dando interferência para mim. Pede para a Marlise fechar o microfone, que tem o microfone aberto dela. Marlise, Fernanda pede para te fechar um microfone teu. Eu tenho que dava interferência, acho que era o meu. Não, acho que era legal. Não tinha me ouvido, Marlise? Ah, tá. Bom, vamos lá então. Botar a apresentação? Bota, botar. Prossigamos. Todos me ouvindo? Isso que eu estou compartilhando a apresentação. Ah, tá compartilhando.
Ok, pode passar aqui até onde está. Vamos lá, pode passar. Manter essas compressas até que a hemorragia cesse, tá? No mínimo, elas devem ficar 10 minutos, ou enquanto a hemorragia não cessar. Após, a gente faz um curativo, nem todo o corte com sangramento, ele necessita ser deslocado ao hospital, mas para uma questão de respaldo, é importante que vocês desloquem até o serviço de saúde. Quando são hemorragias, cortes pequenos, pessoal, podem levar até o serviço de saúde, no caso a estratégia de saúde da família, que daí a gente não sobrecarrega as emergências hospitalares também, né? E durante todo o processo, a gente deve manter o aluno calmo, acordado e sem oferta de bebida, tá? E mantê-lo aquecido. Por que manter ele aquecido? Porque dependendo do tipo de sangramento, a gente diz que ele pode entrar em choque hipovolêmico, ou seja, ele perde sangue e ele perde também reserva hídrica do corpo. Então, consecutivamente, ele vai ficar com a coloração da pele mais esbranquiçada, ele pode referir frio, porque ele perdeu grande quantidade de líquido circulante, né, que é sangue, e aí a tendência é que ele vai pedir líquido, vai pedir bebida. Não deem. Não deem, porque para repor essa reserva que ele perdeu, o ideal é uma terapia venosa, ou seja, fazer um soro no hospital. Tá? Quando que a gente pode, de repente, ofertar uma quantidade de água, por exemplo, água, tá? Reposição hídrica é água. Suco não é, mate não é, café não é, refrigerante muito menos. Então, se eu sei que aquela hemorragia dele não foi por um trauma e que possa ter comprometido caixa craniana, tórax e abdômen, eu até posso, se ele referir sede, dar um pouco de água. Mas isso não pode exceder de 20 a 30 ml, ok? Então, isso é importante cuidar. Quando a gente trabalha com epístases, o que são as epístases? Hemorragias nasais. Geralmente, na época de verão, no verão, as crianças acabam tendo hemorragia nasal. Porque são crianças, os capilares nasais, eles são pouco calibrosos, e a criança mexe muito no nariz, então acaba rompendo esses capilares. O que a gente faz? Isso é uma questão não é tanto científica quanto também de senso comum, né? Elevar a cabeça, o tronco inclinado para frente, para quê? Para que ele não engula o sangue. Pode ocorrer que engula, não tem problema. Depois vai fazer uma ingesta hídrica e aí vai renovar e vai ser expelido por vias gastrointestinais depois, não tem problema. Mas a gente evita, tá? Até para que ele não tenha um processo de engasgo decorrente dessa hemorragia nasal. O ideal é que ele não sugue essa hemorragia, por isso que ele vai inclinar o corpo para frente. Porque se ele sugar essa hemorragia, esse sangramento, ele vai engolir, né? Se ele engolir, se ele vê que vai vir para a cavidade oral, orientem sempre. Se viram que ele sugou aquele sangramento, orientem, cuspa para fora, tá? Comprimir as narinas, tá? Com os dedos, um efeito de pinça, e aplicar gelo ou compressas frias. Por que compressas frias? Quando tem um sangramento, cientificamente a gente diz que ele está tendo uma vasodilatação. Todo sangramento é uma vasodilatação. Então a gente precisa coagular. Essa coagulação a gente vai fazer com compressas frias. Ou pode ser uma bolsinha com gelo, ou pode ser uma compressa com gelo molhado. Com gelo. Né? Gelo é água, né? Vai ser molhado, óbvio. Outra coisa. Quando aplicar o gelo,
se tiver propriamente dito gelo, cuidem porque o gelo queima. Então, não apliquem continuamente a compressa gelada, que tem os gelos ali, tá? Porque pode queimar a região onde está localizado. Por exemplo, se é no nariz, pode queimar a face. Então, cuidem isso daí. E evitem que ele soe o nariz. Por quê? Vai fazer mais força naquela região e vai proporcionar maior sangramento. Caso esse sangramento ele não cesse, pessoal, aí a gente coloca o tampão. Em vez de inclinar para frente, ele vai manter-se com a cabeça erguida bem para trás até que o sangramento cesse. Esse sangramento, esse tampão, ele pode ser tanto com algodão como com gaze. Muitas vezes, o que vai ser utilizado? O papel higiênico, como papel toalha. Tá? Por que não é ideal o papel higiênico ou o papel toalha? Justamente porque ele é muito agressivo, né? Eu não sei qual é a realidade de vocês de papel higiênico na rede pública. A rede pública lá, Fernanda? Na rede pública. Se é aquele efeito lixa, né? A gente na federal tem um papel higiênico lixa. Esse daí machuca demais, né? Então, não evitem usar esse papel higiênico ali, ou papel toalha, porque vai agredir a mucosa nasal. Vocês não deem bola se eu falar alguma bobagem para vocês darem risada um pouquinho, tá? Bom, situações de fraturas. Olha, essa é muito corriqueira quando ocorre, né, em educação física, gente. Algumas vezes, né? Ou então, quando bate o sinal para as crianças irem para o intervalo, e aí eles estão loucos de fome, os pobrezinhos, e saem correndo pelas escadas. Bom, às vezes dá umas situações de trauma com fratura, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção mais redobrada quanto a isso. Toda fratura, a gente usa um protocolo que se chama o XABCDE do trauma. O X é um item novo que foi acrescido nesse protocolo, que é o controle de hemorragias, de grandes hemorragias externas. Tá? Eu não vou aprofundar o ABCDE para vocês, porque demanda bastante tempo, tá? E aí vocês vão acabar, de repente, se perdendo nesse processo. Então, eu vou falar na fratura do modo geral. Vamos dizer assim, toda fratura é quando há ruptura de um osso. E ela pode ser de diferentes modos. Pode ser por um esmagamento, vamos dizer que na frente da escola as crianças saíram correndo, não respeitaram a faixa de segurança e um carro atropelou. Pode ter passado por cima do pé, pode ter passado por cima da perna, da coxa. Isso são coisas que podem vir a acontecer se tratando de crianças e adolescentes, né? Quais os tipos de fratura que a gente tem? A gente tem uma fratura em galho verde, que é o popular trincou o osso, né? Uma fratura simples, que ela pode ser tanto aquela fratura espiral, olhem no segundo exemplo ali, é uma fratura espiral ou oblíqua. Tem a fratura exposta, que ela é aquela fratura que fica, o osso perfura diferentes camadas de tecido e a gente tem a visibilidade dele externa. E a fratura cominutiva, que geralmente é por atropelamentos, altos impactos, e aí são vários fragmentos de ossos que ficam dentro, ali retidos. Tá? A primeira, galho verde. A segunda, simples. E a terceira, a quarta e última, a cominutiva, quando elas não rompem os diferentes tecidos e aparece o osso, exterioriza o osso, a gente chama de fraturas fechadas. E a terceira, a gente chama de fratura aberta ou exposta, porque acaba tendo, a gente consegue visualizar a estrutura óssea. É nesta que a gente se assusta mais, né, gente? É na fratura aberta que a gente se assusta um pouco mais. Mas o modo de atender, ele vai ser semelhante. Toda fratura a gente vai tratar do mesmo modo. E,
Se tem uma fratura em algum membro, tem que suspeitar que possam haver outras fraturas. Por exemplo, se teve uma fratura significativa na perna, ou na coxa, ou no pé, ele caiu ao solo. Isso pode dar indícios de que tenha batido a cabeça. Então, a gente faz a avaliação. Eles estão bebendo aqui ou lá? Não estão bebendo. Não Tu quer abrir? Não. Então, a gente pode suspeitar de que tenha uma fratura, um acidente, um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Toda fratura, a gente vai usar um protocolo. Não dá oferta de alimentos e líquidos e não deixa a criança ou o adolescente dormir. Por quê? Por causa da região craniana. Se ele dorme e tem algum tipo de hematoma subdural, subaracnoide, que são internas na caixa craniana, esse hematoma, quando o cérebro ele hiberna, o cérebro ele diminui um pouco de tamanho. E aí esse hematoma vai ocupando o espaço. Possivelmente essa criança não acorde mais, e daí a gente diz que ele entra em estágio de coma. Por isso que a gente não deixa ele dormir, para que o cérebro continue ainda tendo as suas atividades elétricas, fisiológicas, e essa criança não venha a ter um estado de coma. Vamos lá. Fratura fechada. É quando o osso quebrado ele não perfura os tecidos adjacentes, musculatura, gordura e derme e epiderme. Fratura exposta, quando o osso lesionado, ele rompe todas as estruturas adjacentes. E a gente vê ele exteriorizado e com muito sangramento. Bom, como vai se manifestar? Uma fratura, ela vai se manifestar com os seguintes sinais. A criança vai referir dor. Vocês vão observar um inchaço instantâneo, tá? Que é o edema, na região onde ocorreu. Ele vai ter uma dificuldade ou incapacidade de movimentação. Geralmente, fraturas, é fácil da gente distinguir de outras situações, porque a criança não consegue movimentar. A criança ou pessoa adulta não consegue movimentar com precisão, fazer movimentos amplos com as articulações. Algumas vezes é confundido com o entorse, tá? Ou o entorse é confundido como fratura. Mas é bom ter essa confusão, porque daí a gente vai intervir para mais e não para menos. Nessas situações, a gente busca pecar pelo excesso do que pela falta, tá, pessoal? Então, não se preocupem, tratar o entorse depois, que eu vou explicar para vocês o que é, como uma fratura, porque é melhor a gente ter esses excessos. Posição anatômica da região atingida. A posição anatômica ela é muito importante ser avaliada. O que é a posição anatômica? É olhar ao horizonte, posição ereta e mãos espalmadas paralelamente e ventralmente, ou seja, para frente. Então, as mãos são espalmadas para frente e os pés levemente afastados. Quando a gente tem uma situação de trauma com fratura, seja ela exposta ou fechada, a posição anatômica ela muda. Vamos dizer lá no vôlei, a criança acabou batendo na trave, aquela haste metálica que tem nas laterais, ou se chocou no futebol com o colega e acabou tendo uma fratura. O pé, vamos dizer assim, se foi no futebol, o pé ele vai ter um desvio de posição. Ou seja, quando vocês orientam, para vocês identificarem se tem uma fratura ou não ali, que ela não apareceu uma exposição óssea, vocês vão observar a partir de um processo de comparação. Comparem um membro com o outro. Nessa comparação, vocês vão ver que tem uma diferença. Ou é um edema, que é o inchaço, ou é um hematoma significativo, ou então a fratura teve um desvio de linha média, que a gente chama que daí torce para o outro lado anormal, o membro afetado. Então, isso são situações
que vocês vão observando a partir da comparação. Quando a gente tem essas situações, a gente usa alguns critérios. Primeiro, a gente inspeciona. Quando eu olho, é inspecionar. Quando eu estou inspecionando, eu já estou fazendo uma comparação. Então, eu já usei 2 elementos. Se eu já estou com luvas, eu posso palpar. Porque se tem um sangramento, eu só posso tocar se eu tiver com luvas, ok? Não se preocupem com a situação que eu dizia, eu digo com os professores, na situação assim, não toquem sem luvas. Ah, mas se eu não tenho luvas na escola, usa sacola plástica, improvisa. Mas se a sacola estiver furada, digo, dá um nó na sacola, então. Ah, mas e se eu não tiver uma sacola buena? E ferrou, né? Mas aí, o que a gente vai fazer? Não vai conter a hemorragia do sangramento, da fratura, no caso, né? Ah, mas aí eu estou omitindo socorro? Não. É um protocolo ministerial, é uma legislação. Você vai prestar uma assistência agora. Vai prestar assistência de acordo com as condições que vocês tenham. Agora vamos olhar outro contraponto. Uma coisa é eu prestar uma assistência em via pública, aonde eu não vou ter uma caixa de luva de procedimento dentro da bolsa. Óbvio, né? Nem mesmo nós, profissionais da saúde, temos esses materiais dentro da mochila. Mas dentro do cenário de trabalho, é uma questão de responsabilidade ter esse tipo de material. Uma caixa de luva, nem que seja P e M, porque depende da mão de cada profissional, né? Então é importante vocês terem esse tipo de material. Gaze, micropore, esparadrapo, atadura, em pequena quantidade. Um kitzinho separado. Um mansorinho fisiológico, atadura, gaze, compressa, coisas que não são caras de se manter. Outra coisa, como vocês são de rede pública, você não precisa comprar esse material. Vocês vão até o serviço de saúde. Com certeza, eles vão ficar muito faceiros com vocês de ter esses materiais. Por quê? Eles vão ver que vocês estão interessados em dar uma abordagem, dar uma resolutividade para uma demanda inicial. E vai melhorar a assistência para eles depois. Principalmente se vocês não levarem para dentro do serviço. Eles vão ficar mais felizes ainda, porque é uma demanda a menos. Mas eu oriento para vocês, levem para o serviço de saúde. Não fiquem com essa responsabilidade para vocês. Bom, o que a gente vai observar mais dentro de uma fratura? Há uma sensação de atrito nas partes ósseas. Como que vocês vão identificar isso? Conversando com o escolar, né? Em fraturas expostas, vai ter a ruptura de pele. Então, sucessivamente, vai ter um sangramento. O que vocês vão fazer? Não coloquem o membro no lugar. Apenas comprimam no local e aguardem o socorro. Se for uma fratura, gente, o ideal é que vocês não transportem. Aconselho, não transportem, não queiram ser heróis, porque tem muito sangramento, e queira transportar dentro do carro. Porque se agravar a situação da criança, vocês serão responsabilizados, principalmente pelo serviço de saúde mesmo, não só pelos pais. Porque os pais vão cobrar do serviço de saúde. E aí o serviço de saúde vai cobrar de quem fez o primeiro atendimento. Então, o básico é atender dentro da escola, fazer o processo, que é conter a hemorragia, outro já está, ou um professor já está chamando o serviço, e aí o serviço vocês podem chamar SAMU. Se o SAMU que é para isso, né? Se o SAMU demora, vão para os bombeiros. Por quê? Eu faço sempre uma orientação. Como já fui enfermeiro do SAMU, a gente faz uma orientação da seguinte forma. A gente sabe que demora para serem atendidos pelo SAMU. Até porque a gente tem na mesa reguladora, muitas vezes, um médico para atender várias cidades de uma região. Então, quando ficou na linha e não foi atendido com rapidez, outro colega pode estar chamando os bombeiros. É importante que quem está na linha com o SAMU não desligue, tá?
e outro colega liga para os bombeiros. Não deu os bombeiros, liga para a Brigada Militar. Ah, mas a Brigada Militar vai fazer o quê? Vai fazer tanto quanto a gente. Não. A Brigada Militar, eles têm fé pública. Então, enquanto a gente não tem o telefone interno da base do SAMU, a Brigada tem e os bombeiros têm. Se eles não conseguem deslocar, eles vão conseguir contato direto com a chefia ou com algum dos trabalhadores do SAMU e eles vão deslocar porque eles vão fazer uma chamada de regulação inversa. Ou seja, inversa por quê? Não é a população que está chamando, porque não está conseguindo. É o próprio servidor do SAMU que vai ligar para o SAMU e vai deslocar. Ou se ele não consegue ligar, ele vai deslocar, tentando a ligação no caminho. Então, isso facilita bastante o processo. Mas vejam bem, não digam que eu contei isso para vocês, viu? Isso é um macete, tá? É uma orientação que eu dou justamente para adiantar o processo. Por isso que eu digo, quem estiver ligando para o SAMU, está demorando, continua na linha. Para conter um sangramento, não precisa de 3, 4 pessoas. O mínimo de curioso possível em volta da cena é melhor, porque a gente deixa a cena segura. Então, se é dentro da quadra de esportes da escola, tirem todos os alunos de perto e fica apenas professores com esses alunos, com esse aluno que está lesionado. Até por uma questão de precaução. Porque, de repente, enquanto o ideal sempre é que a gente tenha testemunhas, né? Mas o aluno, ele pode não interpretar algumas situações. Ele pode dizer assim, a professora não fez tal coisa, o professor falou isso, e aí pode acabar expondo de maneira desnecessária vocês. Então, eu oriento, tirem todos os alunos de perto e fiquem apenas com a vítima e 1 ou 2 professores a mais, sempre cuidando para não falar nada que vá comprometer vocês e que vá agravar o estado de ansiedade, de estresse do aluno. Bom, manter a vítima em repouso, evitar movimentar a região atingida, se tem fratura exposta, se tem fratura fechada, não movimentem a região atingida, justamente porque, se ela é exposta, colocar o membro no lugar é a mesma coisa dizer, vou colar um osso no outro. Porque um vai se justapor o outro e vai agredir mais. Se é uma fratura fechada, vai cortar mais ainda as estruturas internas, vai sangrar mais, vai romper mais vasos. Então, a gente não faz isso daí. Vocês, que a gente diz que são profissionais leigos nos primeiros socorros, no atendimento pré-hospitalar. Então, a gente orienta que não faça. Nós, profissionais da saúde, até faremos, porque a gente consegue avaliar melhor e intervir se caso dê uma complicação. Mas vocês não vão conseguir intervir. Então, é melhor não fazer. Não tentem colocar o membro no lugar. O que básico que vocês precisam fazer é comprimir e deixar a pessoa calma e tranquila. Imobilize o local usando tábua, papelão, jornal, ou revista, ou algum outro tipo de dispositivo. Bom, pode ser travesseiro, pode ser manta, o que for. Uma coisa a imobilização, se vocês não se sentirem seguros a fazer, não precisa fazer, tá? Esse tipo de imobilização que vocês estão vendo ali, imobilização A e B, não necessariamente vocês precisam fazer ela se não se sentirem seguros. Até porque vocês não precisam deslocar com a criança. Quem vai deslocar, vocês vão chamar o serviço de saúde e ele vai deslocar. Quem vai imobilizar vai ser ele. O ideal é que apenas vocês contenham um sangramento e mantenham a ferida limpa, se possível. Mas se quiser fazer um deslocamento, lembrem sempre, um curativo para uma imobilização, ele tem que ter 4 nós. Ou seja, vocês colocarão
Nessa imagem que tem ali a fratura do antebraço, vocês farão um nó de fixação. Primeiro que vai estar em cima da lesão, vai estar comprimido, né? Por causa da hemorragia. Em cima dessa lesão, vocês não vão colocar nenhum tipo de nó apertando. Vocês farão, primeiro, uma fixação da imobilização na parte de cima, naquele primeiro osso lá, que está exposto. E depois, o segundo vai ser na parte de baixo, que é ali na região do punho, tá? Depois, os outros dois serão posteriores e anteriores a articulações. Ou seja, um vai pegar lá na palma da mão e outro vai pegar lá na região do cotovelo. Por quê? Para limitar o movimento daquele membro. Por que limitar o movimento? Porque a intenção da criança é a curiosidade. De qualquer pessoa, não é só a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, eles querem ver. Quanto mais eles conseguirem movimentar, maior vai ser o fluxo de sangue, maior vai ser a hemorragia, tá? Porque ele vai se agitar. Quanto mais agitação, maior vai ser a perda de sangue. Então, tentem imobilizar de modo que a pessoa não mexa ou mexa o mínimo possível aquele membro. Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás ali. Isso aí, ok, tudo ok. Usando 4 pontos, como eu falei para vocês, acima e abaixo do local da lesão, acima e abaixo das articulações. E desloca o paciente ou a vítima para o hospital. Vocês não deslocam. Vocês aguardam que eles venham até o serviço de saúde. Vocês vão estabilizar. Quem vai fazer a retirada da vítima é o serviço especializado. Lembrem sempre, o propósito do socorrista é facilitar o trabalho do profissional da saúde especializado e não agravar. Então, vocês não precisam deslocar nessa situação. Situação de fratura, situação de grande sangramento, não desloque. Situação de escoriação, desloque, tá? Não tente reduzir a fratura, não coloque o osso quebrado no lugar. Já falei essa parte para você, já fui falando ao longo da apresentação. Então, sempre fazer a compressão, se não tem uma fratura significativa de aparecimento de osso, vocês vão cobrir bem, vão pressionar bem, não tenham medo de pressionar. Uma hemorragia, ela só vai cessar se for uma compressão bem forte. Não façam torniquetes, ok? Se possível, aqui tem um macete bom que eu coloquei para vocês, aplicação de frio no local, tá? Apenas no local, porque isso vai proporcionar a hemostasia, que é a coagulação do sangue naquela região. E lembro, nunca tirem a compressa inicial. Vocês vão só somando compressas sobre a lesão. Vamos dizer quando tem uma fratura num dedo, botei a mão ali para vocês, ó. Tem a fratura naquele dedo, é pouca coisa que precisa. Ah, preciso de um esparadrapo? Não precisa do esparadrapo. Pode ser a fita durex, paredex, a fita crepe, pode ser aquele palitinho do picolé, pode ser uma própria caneta sem a ponta, vocês podem utilizar ali para imobilizar aquele dedo. Um dedo não é um dedo luxado, quebrado, um entorse de dedo, vocês não precisam chamar um serviço especializado, vocês podem deslocar com a criança até o serviço de saúde. Só vão chamar quando tem situações muito exageradas, bastante tumulto, bastante sangramento, uma fratura significativa. Aí vocês vão chamar, ou então ele caiu nas escadas e tem um possível trauma crânioencefálico, vocês vão manter ele no local, não vão levantar essa criança, vão manter ela deitada, sempre conversando.
tentando imobilizar a região da cabeça para que ele não mexa, porque se ele caiu, digamos, nas escadas, naquele horário assim, bateu para o intervalo, vou sair correndo porque eu quero ser o primeiro da fila, estou morto de fome. Eu fazia isso na escola, principalmente quando tinha cachorro quente, eu saía me quebrando e empurrando, né? Isso é coisa de criança. E eles vão se empurrar, vão descer correndo, querem um furar a fila do outro, a frente do outro na fila, para poder comer o quanto antes, né? E depois, não é nem também comer o quanto antes, mas como poder repetir, né? Adorava repetir, quando tinha massa com feijão, então, gente, nossa mãe, adorava, carreteiro. Então, o que a gente faz? A criança caiu nas escadas, a gente vai tentar deixar ela numa posição plana, ou se está nas escadas, ela vai permanecer nas escadas. Não tirem ela dos degraus. Ai, pobrezinho, eu vou deixar ele nos degraus. Vai deixar no degrau. Por quê? Se vocês mexerem com essa criança e ele teve um trauma muito significativo na região da coluna cervical, que é a parte do pescoço, pode dar uma lesão medular e aí pode piorar. É melhor ele ter uma lesãozinha e uma dor nas costas, no bumbum, nas pernas, do que ficar paraplégico ou tetraplégico, porque uma lesão medular vai ocasionar isso daí. Então, caiu nas escadas, deixa ele do jeito que está, só cuida, fica ali na região da cabeça, cuidando para que ele não se movimente. Tá? E já chame o socorro e afastem os curiosos, porque o curioso ele atrapalha muitas vezes, principalmente quando é criança. Se é um curioso adulto, né? O curioso adulto ajuda a afastar as crianças, ajuda a afastar outros populares que possam vir perto para observar. E o curioso ele ajuda a organizar a criança no local ali para que ela fique confortável, desde que não mexam o pescoço. Entorces. Geralmente o entorce, ele ocorre em situações. Tá correndo, tá pulando, tá jogando futebol, tá jogando vôlei e a hora de descer ao solo, torcer o pé, tá fazendo uma corrida e torcer o pé, tropeçou, torceu o pé, vai ocasionar o entorse. O que ele vai ser? Quando uma articulação entre dois ossos, elas são forçadas além dos limites normais. Isso vai causar um hematoma e um edema, que é um inchaço na região. Geralmente, o entorse ele vai ser confundido, gente, com uma fratura, mas não se assuste, tá? Tanto uma fratura quanto o entorse vai ser deslocado até um atendimento médico. Um exemplo, se no entorse a criança coloca o pé no chão e consegue apoiá-lo levemente, não é uma fratura, tá? Raramente vai ser uma fratura. Pode ter sido uma luxação ou pode ter sido um entorse mesmo, mas uma fratura não. Sempre em fratura vai ter deformidade, poderá ter uma deformidade no membro ou então muita dor que ele não consegue encostar o membro ou movimentar o membro, ok? Então, vocês podem deslocar com essa criança com entorse até o serviço de saúde. Onde pode ser difícil diferenciar, né, o edema por causa do edema e por causa do hematoma. Aí vocês vão tratar todo o entorse como se fosse uma fratura e vão encaminhar para o médico, avaliar para o serviço de saúde. A luxação. A luxação ela é popular que dá uma deformidade. Uma luxação é como se a gente disser que desarticulou. Vai se chamar luxação onde ao fato de dois ossos se desconectarem. Por exemplo, esse do dedo ali, ó. A gente tem nos dedos falanges. A ponta do dedo é uma falange distal, aquela que saiu ali, ó, é uma falange medial, a próxima é uma falange proximal e o outro é um metacarpo. Isso aí é uma mão. Ok. Essa falange que deslocou
é uma falange medial. Ela desarticulou, ela saiu, se desprendeu da falange proximal. Então, deu uma deformidade no membro. O que a gente vai fazer? Vai fazer aquela imobilização que eu tinha mostrado para vocês antes, ó, e vai deslocar a criança até o serviço de saúde. Ah, eu tenho medo de fazer imobilização. Tudo bem. Apenas faça uma tipóia para a criança não mexer a mão. A tipóia é fácil de fazer, é só pegar uma atadura e atar ela nas pontas e colocar sobre o pescoço da criança e colocar sobre o cotovelo. Isso porque ela não vai, para que ela não mexa demais o membro e não fique principalmente com o membro para baixo, tá? Porque se ela fica com o membro para baixo, vai vascularizar demais a região daquela mão e vai dar dor, vai latejar, vai formigar. E a tendência é que ela vai querer mexer. Então, quanto mais para cima ficar, melhor. O que fazer? A gente vai imobilizar. Se for um entorse, uma luxação na região do tornozelo, nós vamos enfaixar e vamos deslocar para um serviço especializado. O tornozelo ele é mais fácil de fazer uma fixação, uma imobilização, né? Mas se for um dedo, conforme aquela imagem que eu mostrei antes para vocês, ele é um pouquinho mais difícil. Algumas pessoas até tentam colocar no lugar, né? Querem se aventurar. Não façam isso. Evitem. E aí, quando vocês têm dúvida se imobilizam ou não, uma imobilização muito apertada, ela pode agravar o quadro. Então, sempre vejam se essa imobilização de vocês ela vai estar mais solta um pouquinho. Não muito solta, né? Senão ela não foi efetiva, mas também não muito apertada. Porque a tendência do entorse ou da luxação é edemaciar, é inchar. E aí vai cortar a vascularização, a circulação naquela região. Então, evitem imobilizações muito apertadas. A asfixia. A asfixia, geralmente, ela é por obstrução das vias aéreas. Essa obstrução das vias aéreas, geralmente, é por alimentação. Ou é que a gente chama de obstrução por corpos estranhos. Pode ser na região do ouvido, pode ser na região oral, traqueal, pode obstruir, né? Comeu muito rápido e se engasgou. Isso é muito corriqueiro acontecer. Então, o que a gente vai observar? Uma asfixia, ela é uma dificuldade ou parada respiratória podendo ser provocada por um choque elétrico, uma alta tensão ou uma tensão moderada, um choque de 220 volts pode provocar uma asfixia, afogamentos, obstrução das vias aéreas, por exemplo, nariz, garganta, boca, envenenamentos são as causas mais comuns em escolares. A falta de oxigênio por asfixia pode provocar sequelas dentro de 3 a 5 minutos, caso não seja atendido previamente. Como que eu vou atender em um caso de asfixia? Abertura das vias aéreas. Como que eu vou abrir vias aéreas? Hiperextensão da mandíbula, se a criança está, vamos dizer, está com asfixia, está com perda da respiração, a gente vai deitar ela ao solo, possivelmente ela já vai estar ao solo. Deitada em decúbito dorsal, e aí o que a gente vai fazer? Vamos erguer a mandíbula, hiperestender a mandíbula e abrir um pouco a boca. Isso já auxilia a realizar os movimentos respiratórios. Se observem muito que uma parada respiratória pode gerar uma parada cardíaca e a gente ter uma cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória, a intervenção ela é diferente.
a gente vai fazer compressões torácicas, não são massagens. Quem faz massagem é o massagista, o massoterapeuta. O profissional, para ressuscitação cardiopulmonar, ele vai fazer compressões torácicas. Vocês não vão conseguir fazer isso, ou se conseguir, tem que ter uma técnica muito efetiva. Mas mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Porque tem uma angulação, tem uma compressão específica para ressuscitar a pessoa em parada. Geralmente, uma parada respiratória, a pessoa retorna normal, porque foi a partir de um choque, foi a partir de um trauma específico, tá? Então, a gente consegue contornar essa situação. Mas eu vou abordar bem com vocês a mais popular asfixia que tem no cenário hospitalar, que é a obstrução de vias aéreas. Vamos dar um exemplo em bebês. Como a gente vai proceder? Bebês com menos de 1 ano de idade. Todo bebê menos de 1 ano de idade, a gente vai usar o mesmo protocolo. Qual que vai ser? Colocar esse bebê em decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo. Geralmente, sempre na verdade, ela vai estar com a barriga para baixo, essa criança, com a intenção de que a boca fique para baixo, que a mão que a gente está segurando essa criança apoiada na perna, ou que ela esteja com toda a barriga e tórax, sob o antebraço do socorrista, a gente possa dar pequenos golpes nas costas, mas golpes efetivos, tá? Não é encher a laço a criança, viu? É dar golpes moderados no sentido de trás para frente, tá? Ou no sentido do tórax em direção à cabeça, para que a criança consiga expelir o corpo estranho. Como que eu sei que essa criança está engasgada? Bueno, possivelmente ela estava no horário da refeição. Se eu não vi ela se alimentando, é uma criança maior, possivelmente alguém viu que estava comendo. Se eu não encontrei ela inconsciente, ela vai estar com aquela expressão de engasgo mesmo, que ela vai levar as mãos até o pescoço. Isso é um sinal de que a pessoa está realmente engasgada. E aí a gente vai executar manobras. No bebê, então, eu vou dar esses golpes moderados. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou dar esses golpes moderados nas costas, justamente numa função de concha, para que consiga expelir o corpo estranho. Crianças com mais de 1 ano de idade. Primeiro, a gente vai tentar que essa criança ela vá tossir. Se ela tossir, geralmente, ela consegue expelir o corpo estranho. Se a tosse ela não for efetiva, ela não conseguir tossir efetivamente, então a gente vai realizar a manobra que chamamos de Heimlich, que é realizar compressões na região gástrica dessa vítima. Se é uma criança em que a gente de joelho consiga fazer o movimento, a gente vai ficar de joelho. Por que de joelho? Para te dar maior sustentação. Não vai fazer sentado, a menos que esteja sentado numa cadeira. Porque o ideal é que a região dorsal da criança ela esteja em atrito com o nosso tórax, para dar força ao movimento. Agora, se ele é um adolescente, que ele tem uma estatura do nosso tamanho, tem vezes que o professor ele é pequeno e vai pegar uma criança lá de 10, 12, 13 anos, um adolescente, e muitas vezes é maior que o professor. Então, a gente vai fazer em pé, tá? A gente vai colocar o vídeo agora para que vocês consigam ver eu demonstrando
numa cobaia que eu peguei aqui hoje, né? Porque a professora Fernanda, ela tem que ser a cobaia também, né? Não pode só ficar aqui do meu lado assistindo. Só um pouquinho que a gente vai trocar aqui. Ali. Estão vendo aonde? Estão vendo lá? Aqui. Vocês estão conseguindo ver a gente aí? Vendo. Vendo naquele. Renan disse que estão vendo. Estão vendo? Então tá. Vamos ver aqui. Olhem só. Quando a vítima de vocês ela ainda estiver consciente, vocês vão colocar o quê? As mãos vão chegar pelas costas. A tendência é que a vítima de vocês ela vai estar fazendo esse movimento, ó, como se estivesse sinalizando o engasgo. Então, vocês têm que cuidar que a cabeça ela pode jogar para trás. Então, se eu ficar com a cabeça bem colada com a Fernanda, ela pode me machucar, pode bater a nuca dela no meu rosto. Então, eu vou colocar meu rosto do lado dela, na região do ombro, tá? Essas mãos, esses braços vão entrar por baixo dos braços dela. E eu vou encontrar um local que tem entre a linha mamilar. Entre a linha dos mamilos, logo abaixo tem um ossinho, que a gente chama de apêndice xifoide. Com a minha mão esquerda, que não é a minha mão dominante, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar o punho. E meu dedão eu vou colocar bem nesse apêndice xifoide dela. A outra mão, eu vou abraçar a minha mão esquerda e vou fazer o golpe. O golpe ele é para trás e para cima. Para trás e para cima. Deu ânsia, Fernanda? Não, né? Como? Não deu ânsia de vômito, né? Não. Ah, tá. Por que o golpe é assim? Vocês estão me ouvindo lá? Não. Por que o golpe ele é assim? Porque esse apêndice xifoide, ele vai estimular a parede do estômago e vai proporcionar o vômito da vítima de vocês. Então, a gente vai fazer sempre ele firme. Sempre encostem bem o tórax de vocês no dorso da vítima e aperta para trás e para cima. Ok? Se a vítima ela for inconsciente, o que a gente vai fazer? Vítima inconsciente, ela está deitada ao solo. Vocês vão poder sentar sobre as pernas da vítima e fazer esse mesmo movimento para trás e para cima, ok? É o mesmo processo, porém vocês vão estar sentadas sobre a vítima de vocês. Mostra o golpe na criança. Ó, o golpe na criança, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Eu posso colocar a criança sobre o meu braço. Deixa eu ver ali, ó. Sobre o meu braço. Pode ser em cima da mesa, pode ser sentado em uma cadeira. Eu vou colocar ela aqui, ok? As pernas dela podem ficar abertas na região do meu antebraço. A cabecinha vai estar na minha mão, mais especificamente a mandíbula dela. E aí esses meus dois dedos aqui, ó, o polegar e o indicador, eu vou colocar nas bochechas, a fim de abrir a boquinha da criança, do bebê. E eu vou dar golpes localizados, assim, ó. Para frente, ó. Para frente. Não tenham medo da força de vocês. É claro que vocês não vão socar a criança, mas vocês vão fazer movimentos. Ó, para frente. Com qual parte? Com esta parte da mão daqui, ó. Essa daqui é a área que vocês vão fazer o golpe, que a gente chama golpe em formato de prancha, tá? Isso proporciona o desengasgo. Como vocês vão fazer isso? Pode ser dentro da escola. Enquanto isso, vocês já vão buscar o socorro. Nessa situação, vocês chamam, sim, o serviço especializado. Liguem para bombeiros, liguem para SAMU.
O fluxo sempre é ligar primeiro para o SAMU, depois para os bombeiros. Mas por uma questão de agilidade, eu oriento vocês. Enquanto um está com o SAMU, o outro está com os bombeiros, e se não estiver dando certo, o outro já fica pronto para ligar para a brigada, porque daí eles vão conseguir o contato. Mas enquanto isso, mantenham a calma. Eu sei que é difícil, mas mantenham a calma e vão desenvolvendo as manobras, ok? Vou colocar a apresentação de novo. Vamos lá, ruim que a gente tem que voltar desde o início lá. Bom. Essa manobra a gente chama de Heimlich. Então, ela não é uma manobra difícil de ser feita. Existem muitos óbitos de crianças por causa de não saberem executar essa manobra. Tá? A criança, ela vai, a tendência, como ela está em asfixia, ela vai mudar a coloração da pele. Enquanto ela estiver consciente, não é o problema, ok? O problema vai ser quando ela ficar inconsciente. Por isso que quanto mais precocemente ocorrer a intervenção, melhor. Não tentem dar tapas nas costas. É muito importante isso daí. O tapa nas costas, gente, pode provocar o deslocamento do corpo estranho na garganta e obstruir mais ainda. E aí piorar a situação, tá? Então, o tapa nas costas é ideal que não seja primordial que vocês não façam isso,